Boa tarde a todos, boa tarde a todas que já se encontram aqui. A gente vai começar a nossa sessão às 16h45. Vamos só esperar um pouquinho que a gente já começa, tá bom? Obrigado, pessoal.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu sou João Baltazar, coordenador de inovação e de cooperação do Semesp. É um prazer dar as boas-vindas a vocês a mais uma sessão desse Fenesp Digital, dessa vez com programação tanto de manhã como à tarde. Estou aqui hoje acompanhado do Mário Sérgio Turler Júnior. Boa tarde, Mário Sérgio, tudo bem? Hoje a nossa sessão vai contar com a palestra dele. O nome da palestra é O Cenário do Sucesso do Aluno e Tendências no Ensino Superior Pós-Pandemia. Mário Turler, ele é diretor regional do Canvas que é um parceiro do Semesp e um parceiro do Fenesp, principalmente. Em meio às mudanças sem precedentes no ensino, que foram ocasionadas pela Covid-19, muitas instituições tiveram que realizar uma migração ao ensino remoto, que normalmente levaria anos, em poucos meses e às vezes em algumas semanas. Muito se discute sobre como essa adaptação aconteceu e se ela foi feita da melhor forma, respeitando a qualidade do conteúdo e da formação que é provinda de uma instituição de ensino. Essa forma de ensinar nova, ela vai muito além das aulas síncronas com videoconferência ou arquivos compartilhados em nuvem entre professores e alunos. Nessa sessão de hoje, a gente vai apresentar os resultados da pesquisa global sobre a situação do ensino superior em 2020 e quais são os pontos que a gente precisa considerar para 2021 e como o sucesso do aluno, o uso de tecnologias e modelos de aula são impactados por isso. Temos agora, então, uma palestra de 30 minutos do Mário Sérgio e após teremos um espaço para perguntas. Então, peço que vocês mandem as perguntas de forma privada ou de forma aberta. Se quiserem que seja aberto o microfone também, por favor, só indicar. E, sem mais delongas, Mário Sérgio, é com você. Obrigado, João. Uma boa tarde aí, agora aos 47 participantes. Obrigado pelo tempo de vocês em ouvir um pouquinho aí do que a gente tem para falar. Bom, como o João falou, meu nome é Mário, eu sou diretor regional aqui da Instructure, que é o nome dessa empresa aí, super difícil de falar aqui, mas é uma empresa americana e somos parceiros aí do Semesp. Eu estou aqui no escritório. A máscara está aqui, tá? Mas não tem ninguém no escritório, eu tô sozinho só para fazer a apresentação aqui, garantir a conexão da internet, a imagem, tudo direitinho, tá bom? E como o João falou, então deixa eu compartilhar aqui a minha tela e aí depois vocês confirmam se tá tudo certo aí. Legal, bacana. Tudo certo. Excelente. Então vamos lá, pessoal. Bom, o tema da pandemia ele tem sido extensamente falado aí, né? Mas nós, como uma empresa aí focada em educação, trabalhando com várias instituições de ensino, né? A gente trabalha em todos os segmentos onde o ensino aparece e nosso surgimento ele veio baseado em uma pesquisa, né? Nada mais justo do que a gente continuar pesquisando o mercado, entendendo o que está acontecendo, os impactos, até para a gente entender o direcionamento, como a gente fornece produtos e serviços também, a gente precisa entender muito bem o que está acontecendo no mercado para poder direcionar e ajudar todo mundo que trabalha com a gente, tá? Então, baseado nisso, a gente fez uma pesquisa. Então, o intuito hoje é da gente apresentar essa pesquisa para vocês. Obviamente que dentro dessa pesquisa tem algumas informações, alguns impactos, e aí depois no final, como tem vários temas que eles vão e voltam, aí no final vocês fiquem à vontade para compartilhar informações, para perguntar algumas coisas da pesquisa. Tem um pessoal aqui do nosso time que também está participando da apresentação, e aí depois a gente vai disponibilizar essa pesquisa para vocês também conseguirem analisar, e a gente fica aberto para conversar aqui também, para entender as necessidades e a realidade de cada um, tá bom? Opa. Então, só para a gente iniciar e vocês entenderem, como tem bastante gente aí, eu tenho certeza que tem algumas pessoas que conhecem e outras que talvez seja o primeiro contato. Então, essa empresa com nome difícil que eu falei para vocês, que chama Instructure, é a empresa que criou a plataforma de ensino chamada Canvas, tá? E o Canvas é uma plataforma que hoje a gente tem orgulho de dizer que ela está nos 4 cantos do mundo, né? A gente tem
mais de 10 escritórios, enfim. O último escritório, a última região que a gente iniciou foi exatamente a região da América Latina aqui comigo, com o time, em 2016. Então, a gente vai iniciar o nosso 5º ano de operação aí. E, basicamente, o que a gente faz? A gente faz tudo relacionado à tecnologia adicional, tá? O LMS ou um AVA, dependendo da sigla que você quiser escolher. E aqui no Brasil a gente tem orgulho, já estamos trabalhando com várias instituições muito legais, de renome, fazendo projetos bem interessantes. Aí depois até a gente pode compartilhar, a gente tem uns casos de sucesso para compartilhar com vocês. E como o tema hoje ele está cada vez mais relevante, né? Então a gente tem aberto bastante espaço para discussão, para entender e para compartilhar também, né? Esse tipo de informação para ajudar as instituições. Inclusive, falando do estudo aqui, da onde que veio a ideia, né? Então, todo mundo participou, todo mundo viveu, todo mundo sofreu, continua sofrendo as consequências dessa pandemia maluca que veio e, assim, teve um impacto de um dia para o outro, né, na nossa realidade. Do nosso lado, até para compartilhar informações interessantes, então, a gente já tinha na nossa base de clientes aí quase 5.000 clientes, mas falando em número de usuários, tá? Só para vocês entenderem, é algo em torno ali, tem uma variação para cima ou para baixo um pouco, em torno de 25 milhões de usuários. E aí, lá na segunda semana de março, a gente teve uma reunião aqui para decidir o que a gente ia fazer. O assunto coronavírus já estava do ano, a gente foi até para a sede aqui, uma parte do time, e a gente já estava preocupado com esse assunto. E aí, quando explodiu mesmo, né, quando o assunto realmente ficou relevante aqui, a gente fechou os escritórios, né, no mundo todo, continua tudo fechado, só estou eu aqui para fazer a apresentação aqui para vocês. Mas uma decisão importante que a gente fez foi toda a nossa base de clientes, a gente abriu a plataforma para colocar a quantidade de alunos que precisasse, né? Então, basicamente é trazer... Oi? Acho que é só um microfone aberto. Isso, já. Tá bom. Era só para ver se era alguma pergunta. E aí, a gente abriu, sem custo adicional, para todas as instituições para migrarem esses alunos, né, porque as escolas estão fechando, para o Canvas, aí não teve nenhum custo adicional. E a gente passou de uma base de 25 para mais ou menos uns 70 milhões, de um dia para o outro. Então, foi desafiador para nós, imagino para vocês ali que estão diretamente com os alunos, né? A gente tem contato com os alunos, mas muito menos do que vocês. Então, sem mais delongas, nesse meio tempo aí, para entender o que estava acontecendo, a gente fez um estudo global, tá? Com a Hanover Research. Então, englobou aí 13 países e mais de 7.000 pessoas. E aí, quais foram as pessoas que a gente pegou para esse estudo? Alunos, porque o estudo é baseado no engajamento, na experiência dos alunos, mas a gente também pegou as instituições. Então, basicamente, quem trabalha aí com um pouco mais de presença perto dos alunos. Então, professores e o que a gente chama de administradores. Então, basicamente, quem gerencia uma plataforma, quem está com um pouco mais de contato com aluno, tutores, né? Todo esse pessoal que tem impacto ali diretamente com a experiência do aluno, tá? E aí a gente analisou também alguns impactos socioeconômicos que a gente vai discutir aqui, tá? E só relembrar que a gente já fez um comprometimento que esse estudo ele é inicial por conta de tudo que está acontecendo, e a gente já se comprometeu nos próximos anos a fazer o estudo do legado que isso eventualmente vai trazer para nós, tá bom? E aí, como a gente conversou aqui, a gente teve uma mudança super repentina de um dia para o outro. Mesmo instituições que já tinham ensino online, você trazer os alunos do presencial para o online traz um trabalho gigante, né? A gente que já estava com clientes, ou já estava com instituições que estavam migrando para nós, a gente acompanhou e auxiliou todo mundo nessa migração. Então aquele aluno que estava acostumado a ir para a instituição todo dia,
a fazer as aulas, a ter interação com os alunos, a ter interação com os professores, né? Qual é o impacto de toda essa mudança para o aluno? Para que ele continuasse a ter o mesmo engajamento, as mesmas ferramentas, as mesmas interações e atingisse os seus objetivos, né? Então, o mesmo aluno que não decidiu ir para online, ele teve que ir para online, né, de uma maneira repentina, e aí a gente vai analisar os impactos de tudo isso que aconteceu, tá? Então, assim, os resultados, né? Então, já a gente entrando um pouquinho ali do que a gente apurou. Então, a expectativa dos alunos sempre foi a parte de preparação para a carreira, né? Então, ele está fazendo uma graduação, obviamente que ele quer sair da instituição, né, da universidade, pronto para o mercado de trabalho, para o emprego dele, né? Mas a gente começou a ver alguma coisa mais relacionada a um desenvolvimento mais completo. Então, a expectativa dos alunos não é mais ter aquelas disciplinas todas separadas que, eventualmente, em algum momento, elas vão conectar, mas como é que elas se conectam mesmo assim, antes, né, do mercado de trabalho. E aí, obviamente, coisas que foram, assuntos que foram bastante falados na pesquisa, são como os fatores socioeconômicos impactaram nesse momento. Então, acesso à internet, os próprios recursos de aprendizagem, né? Então, aqueles recursos que o aluno tinha na instituição, migrando para online, como é que ele ia ter acesso a essas mesmas informações, né? E também os dispositivos para poder acessar todas essas tecnologias, tá? Então, basicamente, aqui, a gente consegue enumerar, né, em 6 tópicos essas informações e essa. Então, a expectativa é como é que eu continuo aprendendo, ou como é que eu melhoro ainda essa parte do aprendizado, baseado no que eu estou estudando, para onde eu vou trabalhar. Então, assim, como é que vai ser o compartilhamento de informações, como é que eu vou acessar o professor para ter mais informações e ter um impacto menor possível quando eu realmente realizar essa transição, tá? Uma informação extremamente importante é assim, como é que as instituições precisam pensar fora da sala de aula, né? A gente fala muito fora da caixa, mas assim, como é que esses conteúdos eles se interligam, né? E como é que a gente sai um pouquinho daquela disciplina que ela é mais ou menos engessada e como é que eu dou um pouco mais de prática para isso, para que eu consiga aprender, para que eu consiga me sentir útil com aquela informação e consiga aplicar ela no meu dia a dia. E terceira informação, que aí obviamente, em algum momento da apresentação eu vou fazer um elogio para que tudo mencionado, e obviamente de um dia para o outro não dá para a gente se preparar tão bem assim, mas eles sentiram falta do ensino online ter sido feito para o ensino online, não eventualmente um ensino presencial ter sido transformado de alguma maneira para o ensino online. Então, eles sentiram esse impacto, né, na migração. Aí, uma outra informação que ela é bem interessante, porque como muita gente que deve estar na apresentação aqui, desde o início aí do ensino online, né, ensino à distância, eu acho que mais no começo era a preocupação dos professores com relação ao trabalho no online, o professor vai ser excluído, qual vai ser o impacto no meu trabalho, agora eu vou ser um professor de online, então muitas questões surgindo. E aí, o que foi identificado? Que a migração para o online, ela precisa, de uma maneira igual ou maior, do engajamento dos professores, tá? E aí professores, tutores, né, enfim, todas as pessoas que ensinam, que auxiliam no ensino do aluno, elas têm um impacto aqui. Então, como é que elas vão engajar? Como é que elas vão incentivar?
como é que elas vão trazer informações, né, justamente para enriquecer o aprendizado desses alunos. E aí, as diferenças socioeconômicas, elas impactam ainda essa migração, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho com mais detalhes com relação a isso, mas isso teve um impacto também. Então, tem diferenças quando a gente vai olhar alunos de classes sociais mais altas e mais baixas, tem diferença no impacto que eles tiveram e no engajamento que eles tiveram e a perspectiva que eles têm para o futuro, tá? Então, isso é algo que, eventualmente, vale a pena a gente dar uma olhada, quem é professor, quem é tutor, como é que a gente identifica isso, como é que a gente traz ferramentas de engajamento novas, né, para poder não ter diferença entre os alunos. E o último ponto aqui é que a democratização, ela começa com a equidade de acesso, né? E acesso à tecnologia, acesso à informação, acesso aos professores, acesso à instituição. Então, qualquer tipo de acesso aqui que a gente está falando, tá? Então, isso foi realmente bem falado e muito importante para a pesquisa, tá? Então, a gente perguntou, a primeira coisa, como é que a gente define sucesso? E aí aqui eu vou separar, né, entre a instituição, que são os professores e os administradores, para os alunos. Então, basicamente, os funcionários, né, das instituições, eles definiram o sucesso do aluno como aquele aluno que tira boas notas, que conclui a graduação, que conclui dentro do tempo estimado, né? Então, foi uma resposta mais técnica. Quando a gente vai para os alunos, o que eles responderam bastante? O que eles entendem como um sucesso e aí esperando um pouco mais das instituições também. Então, eles falaram muito em conhecimentos, habilidades e sucesso geral na vida. E esse foi um ponto que a gente ficou pensando bastante aqui, mas é porque a instituição, ela não é só um ambiente onde você passa conteúdo e aprende, né? É onde você tem interações sociais, onde você aprende com o professor, né? Então, é onde você acaba saindo de lá mais preparado para a vida, né? Então, ele entende que esse processo, né, de 2 a 4 anos, aí mais ou menos, ele tem que ser bem sucedido quando o aluno ele sai de lá, ele fala, estou saindo uma pessoa melhor, com mais conhecimento, com mais conexões, com mais amigos, com informações importantes dos professores, né, que tem mais conhecimento, que estão aqui para passar. Então, eles mencionaram muito isso, tá? E aí, eles entendem que o curso, né, as disciplinas vão ajudar a serem bem-sucedidos durante a graduação. Falaram muito em cursos práticos, então a gente vê muito agora o pedido dos alunos de entender mais como é que aquele conteúdo, aquela informação, ela funciona na vida real, e a gente também vai falar um pouquinho mais sobre isso. A interação, né? Então, isso teve um impacto de você sair do presencial de ir para online, mas aí também tem ferramentas que a gente vai falar, e soft skills, né? Então, isso cada vez mais tem sido falado, que é muito difícil de ensinar, né? Mas durante a apresentação de casos de dia a dia, às vezes fica claro como se comportar em uma situação, ou de como lidar com algum tipo de situação, né? Então, isso são algo que eles esperam e que também impactou nessa mudança para o online, né? Não tem mais esse tipo de engajamento e discussão, tá? Então, para começar, como é que a tecnologia ela pode ajudar, né? Então, a gente teve essa migração, como é que a gente pode esperar que a tecnologia pode ajudar a gente a dar um direcionamento um pouco melhor para essas informações que foram passadas? Então, a primeira coisa aqui que eu tenho para passar para vocês são os dados, né? Então, normalmente as tecnologias, todas elas que são utilizadas, elas têm alguma maneira de você trazer informações sobre aquilo que está acontecendo. Então, vou falar da minha realidade, do Canvas, né, e das instituições que utilizam o Canvas. O Canvas, ele tem lá os relatórios que você pode acessar. Se eu não me engano, dentro da plataforma são mais de 20, mas o mais legal é que você tem acesso aos dados e criar essas informações que você precisa. Então, você pode dar o direcionamento que você quiser e olhar diversas métricas para entender. O aluno ele está engajado, ele está conversando com outro aluno, ele está respondendo o professor ele está engajado com a turma. Será que é por isso que a turma eventualmente não tá sendo tão estimulada assim? Então, primeira coisa a gente pode analisar esses dados, né?
a migração para o online, ela tem os seus pontos negativos, mas o ponto positivo é que você consegue analisar informações que, eventualmente, em sala de aula você não consegue analisar, né? E aí, falando do primeiro ponto lá do desenvolvimento profissional, né? Então, os alunos estão esperando entrar para o mercado de trabalho mais preparado possível, sair da parte teórica e ir para a prática, entendendo, já ia esperar, né, que não é nada muito separado, né? Então, o que eles mencionaram bastante, né, que seria importante, ou que eles esperam, alguns tipos de serviço para o desenvolvimento da carreira deles, né? Então, seja isso, né, discussão de informações, discussão entre os alunos, passar a experiência dos professores, ou até, eventualmente, a própria instituição de ajudar no programa de estágio, ajudar numa aceleração ali de uma procura de emprego, né? E o segundo ponto foi os recursos baseados em tecnologias educacionais. Então, todas aquelas informações, os livros, a biblioteca que ele tinha ali na instituição, como é que isso funciona no online, né? Para você poder ter esse compartilhamento de informação. Então, esse foi o primeiro impacto. E aí, baseado nas instituições, em tudo que a gente faz, né, nos casos de sucesso, o que a gente vê que tem sido extremamente bem sucedido? São o que eles chamam, né, globalmente, como Project-Based Learning. Então, é um ensino baseado em projetos, né, em casos. Então, para estimular exatamente o pensamento crítico, a comunicação, criatividade e colocar esses alunos que estão aprendendo em alguns desafios reais que eles vão encontrar no mercado de trabalho, que eles vão encontrar no dia a dia. E os alunos reportaram que quando eles encontram situações dessa maneira, eles se sentem mais bem preparados, eles pensam na situação e eles pensam em como eles vão enfrentar aquela situação previamente, né? Então, eles se sentem mais preparados quando tem esse tipo de informação, né? Com comunicação, onde eles podem sugerir melhorias, onde tem esses desafios, onde eles têm que pensar bastante numa situação que eventualmente ainda não tiveram experiência, né? E aí, de novo, trazendo para a tecnologia, como é que a gente engaja um pouco esse tipo de aprendizado e premia, né? Então, hoje tem, por exemplo, tecnologias educacionais a partir dos emblemas, então você premia o aluno que eventualmente foi bem ou compartilhou uma informação legal, ou que engajou outros alunos, ou enfim, você pode escolher a métrica que você quiser para poder engajar. Certificados baseado não no curso, né, no curso completo, mas em alguns atingimentos. Então, o grupo que ele participou apresentou um caso super interessante. Aí você queria uma espécie de certificado baseado que eles estão bem naquele assunto, né? Então, o aluno ele vê muito valor nesse tipo de coisa. E aí, um terceiro ponto que foi bastante mencionado também, existem ferramentas que são espécies de rede social do aprendizado, né? Que é chamada de portfólio. A gente tem uma ferramenta aqui, que é essa que eu coloquei, o portfólio, mas é onde o aluno ele consegue compartilhar os projetos que ele fez ao longo do curso, tá? Então, ele tem uma espécie de uma base ali de tudo que ele fez, ele consegue compartilhar esses materiais com os alunos, eventualmente, se a instituição tem alguma parceria com empresas, a empresa pode ver esses materiais também, que podem auxiliar o aluno aí na entrada do mercado de trabalho, conseguir um estágio, conseguir um emprego, enfim. Isso tudo auxilia e o aluno ele começa a ver valor nesse tipo de coisa, tá? E aí, eles mencionaram que a instituição ela tem que focar bastante nas experiências que importam, né? E aí a gente pegou aqui os resultados mais expressivos e o que foi bastante falado? Qualidade dos professores. E aí, qualidade dos professores fica muito geral, mas assim, eles veem valor nos professores que interagem, que colocam informações relevantes que eles entendem, quando eles engajam, né, quando eles participam das discussões, trazem informações novas, baseadas, às vezes, na vivência do próprio professor, né? Disponibilidade de tecnologia. Então, obviamente, se você não tem uma tecnologia ali que está disponível, que o aluno acessa na hora que ele precisa acessar, tem um impacto muito grande.
Aí a gente vê bastante em conteúdos, né, que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, mas não só um conteúdo que vai apresentar a matéria, mas que vai fazer aquele aluno refletir, ou um conteúdo que seja mais interativo, né? Isso vai trazer aquele aluno para realizar um pouco mais de atividades, né? Aí, instruções práticas, né, que é bem interessante. Então, quando você migra esse aluno para online, você pede para ele realizar alguma atividade, eventualmente aquilo não fica muito claro. Então, quando é fácil, intuitivo e rápido de fazer, eles entendem que é muito mais fácil de completar e eles se sentem mais dispostos para fazer aquilo. Quando é muito detalhado, quando é muito mal explicado, vamos dizer assim, eles não se sentem encorajados em continuar aquela atividade e acabam deixando para outro momento, tá? Aí tem o acesso à internet, que a gente vai entrar um pouquinho mais para frente, né? Os recursos de aprendizagem que a gente já falou, e dispositivos também. E aí teve um ponto que é bem interessante, que é o bem-estar psicológico. Então, nesse momento, além da migração, né, para online, não tem mais essa interação pessoal que a gente tinha, né? Em breve, acredito que a gente volta aí com tudo, né? Nessas interações que são extremamente importantes, mas um auxílio de como é que a migração está impactando talvez os alunos e como é que a instituição, de alguma maneira, consegue ajudar para que eles se sintam confortáveis e bem para conseguir realizar essas atividades, né? Então, são informações interessantes e bem desafiadoras para nós, né, que trabalha com as instituições. Então, como é que a gente eventualmente direciona esse tipo de informação, tá? Como é que a gente conseguiu coletar a base de dados que trabalham com a gente? Então, primeiro, investir no desenvolvimento, capacitação interna, justamente para essas pessoas que têm essa nova realidade, né, que a gente não sabe quanto tempo vai durar. As instituições que têm uma equipe de suporte aos professores e aos tutores tendem a passar ou passaram por esse momento de uma maneira fácil e simples, tá? Então, justamente auxiliando, né, no que tem que fazer, ou eventualmente até na própria tecnologia, ou até em alguma dificuldade, né, que o professor ou que o tutor está tendo com alguma turma. Então, ter um suporte para poder auxiliar nesse momento onde várias informações novas estão chegando, foram extremamente bem-sucedidas, tá? Promover a colaboração que a gente falou entre os professores, os tutores, os alunos, essas interações, elas trazem muito engajamento, né? Seja pedindo para alguém compartilhar, e aí qualquer ferramenta tem um fórum de discussão, por exemplo, ou até troca de mensagens, ou os encontros síncronos, né? Então, tudo isso acaba trazendo o aluno mais para o ambiente, mais para o curso, mais para a disciplina e enaltecendo a participação de cada um individualmente, tá? Colaboração e feedback, que é extremamente importante, não só ter a participação, mas dar um retorno com relação a isso e focar nas experiências que tem a ver com o que a gente já estava falando, tá bom? E aí, de novo, né, como é que a gente ajuda nisso? Então, hoje, ferramentas de webconferência têm várias possibilidades aí no mercado, né? A gente, inclusive, para dar um exemplo, a gente estreitou parceria com várias empresas, né, que já eram parceiras, mas, por exemplo, a Microsoft, que tem o Teams, né? A gente fez uma integração mais parruda lá dentro do Canvas para poder auxiliar. Eles estavam oferecendo a plataforma de graça também, então tem muitas possibilidades de vocês trazerem esses encontros e colaborações, tá? No nosso caso também, no encontro assíncrono, a gente tem, por exemplo, plataforma de vídeo que permite interação, e não precisa ser na mesma hora. Então, o vídeo fica marcado, o aluno contribui, o professor contribui. Então, toda essa parte de interação, a gente vê até pelos relatórios, pelos testemunhos, que traz muito engajamento para o aluno do que só seguir com aquele curso e ficar com as informações de uma maneira padrão, tá? Então, a gente precisa engajar isso. Agora, vamos entrar nesse ponto socioeconômico que ele e uma reflexão, gente, porque é um tema bem interessante, bem desafiador, de como é que a gente eventualmente pode direcionar
esse tipo de discussão, né? Então, pontos que foram, obviamente, mencionados, né? Acesso à tecnologia e o acesso à educação à distância sem fazer com que as diferenças entre os alunos socioeconômicas fossem ressaltadas, fossem aumentadas, né? E aí, quais são as considerações, né? Que a gente chegou aí durante a pesquisa. Então, independentemente do meio, se é presencial, híbrido, online, praticamente todas as instituições falaram que elas procuram igualdade, achar maneiras de fazer com que a educação seja passada igualmente pelos alunos, sem considerar outros pontos, tá? Foco no aluno para o tempo de conclusão e atividade das provas. Então, é o seguinte, quando a gente fala em, eventualmente, diferenças socioeconômicas, o aluno que tem um acesso mais fácil à tecnologia, aos dispositivos, eventualmente ele vai poder fazer aquelas atividades em qualquer momento. Já outros alunos reportaram que não era em qualquer momento que eles tinham acesso, que eles poderiam entregar as atividades. Então, a gente viu as instituições procurando um pouco mais de flexibilidade para poder dar prazos eventualmente diferentes, né, ou maneiras diferentes de poder fazer essas entregas e não fazer com que o aluno perca o interesse na disciplina e deixe para trás, né, o ensino nesse momento, que era talvez a coisa mais fácil a se fazer, tá? E aí as instituições, elas ajudaram os alunos a explorar essas possibilidades, né? Ajudar com algumas ideias e até propor outras maneiras, né? De concluir esses estudos e de entregar as atividades durante o período, tá? E aí, quais são os casos de sucesso aí ao redor do mundo que a gente viu? E aqui tem coisas bem desafiadoras mesmo, que a gente viu que tem dado certo e que tem tido um impacto bem importante com os alunos. Então, eventualmente, instituições que fizeram parcerias, né, para o fornecimento de internet e dispositivos móveis estão diminuindo o impacto ao acesso a esse tipo de tecnologia, né? Expandir os programas e a comunicação justamente para aumentar o engajamento desses alunos, né? Fazer com que eles continuem ali focados no ensino e que eles continuem participando com os outros alunos, que eles continuem contribuindo, entregando as atividades, fazendo as provas, né? Então, isso realmente é extremamente importante. Capacitando os professores agora para um tema um pouco diferente, mas para entender quais são as dificuldades que eles estão vendo nas turmas, né? Mesmo quando são aquelas turmas muito grandes, né? Onde você tem muitos alunos ali dentro da turma, mas como é que você consegue facilmente identificar que tem alguma coisa acontecendo ali de errado, às vezes com o aluno, e prestar um suporte, e fazer com que o aluno continue na disciplina e continue engajado. Então, algo que a gente viu que as instituições que têm sucesso, né, estão fazendo bastante. E aí, incluir conteúdos, o que é bem interessante, que facilitem a inclusão. Tá? Então, conteúdos distintos, né, que envolvam diversos tipos de cenário, e aí até na entrega das provas que tem opções que tragam um pouco mais de inclusão para os alunos, né, que verifiquem diversos tipos de cenário, acabam ajudando esses alunos a terem um pouco mais de engajamento, tá? E aí, olha que interessante esses dados. Os alunos de classes sociais mais baixas, eles reportaram um engajamento 4 vezes menor do que os alunos que têm uma classe social mais alta, né? Então, uma dificuldade muito maior aí para os alunos que têm um pouco mais dificuldade no acesso, tá? E esses mesmos alunos reportaram que a tecnologia que a instituição utiliza ou escolheu é extremamente importante, principalmente para eles. Porque às vezes eles têm aquele momento ou têm alguma dificuldade e não conseguem acessar, então o tipo de tecnologia é extremamente importante para eles, tá? E aí traz um desafio aqui um pouco maior para nós, que é como é que a gente faz a escolha, né, dessas tecnologias? Qual é a melhor escolha de tecnologia para eu trazer para a minha instituição? Então, a gente já está vendo várias instituições pensando muito nesse tema, entendendo e fazendo análise de tudo que tem hoje, se vale a pena mudar, ou se vale a pena começar alguma nova, né? Justamente para que a gente tenha o aluno como um todo ali engajado e focado para concluir
a sua graduação, tá? Mário, desculpa, eu vou Oi. ter que interromper aqui, porque às 5h30, nessa mesma sala, a gente tem uma nova sessão e eu não quero que a gente fique sem responder algumas perguntas. Tudo Tá bem bom. se você finalizar nos próximos 2 minutos e a gente passa por algumas perguntas? Pode ser? Tá bom. Tudo bem, desculpa, João, eu perdi o tempo aqui. Eu vou passar mais rapidinho aqui, Sem tá? problema. Então, só para concluir, então a gente viu que essa migração forçada ela teve impacto, mas todo mundo se adaptou ao longo do tempo e vem o ensino online com uma maneira mais positiva, tá? E depois eu vou mandar a pesquisa, vocês olham com um pouco mais de detalhes, tá? E aí, obviamente, as instituições estão tentando melhorar a eficiência, justamente para que não tenha impacto, né? A gente vê instituições sofrendo muito pelas taxas de evasão, né? Alunos desistindo ou menos engajados. Então, isso acaba sendo um grande desafio para nós e é algo que a gente está olhando, tá? Então, consegui acabar até. A gente entende que a mudança é sempre constante, né? Mas a gente quer acompanhar, a gente quer ajudar a atrair, reter, engajar esses alunos nos próximos anos e com isso a gente vai fazer as pesquisas, vai passar casos para vocês, vai ouvir, vai propor, né, informações baseadas no que a gente tem visto, justamente para poder auxiliá-los aí ao longo do tempo. Então, espero que vocês tenham as informações aqui e aí eu gostaria de ouvir um pouco da vivência de vocês, né? A gente vai mandar a pesquisa para vocês, está no nosso site também, tem um pessoal aqui do nosso time que está na reunião, se eu não me engano já vão colocar aqui no chat, tá? Então agora eu fico aberto para eventuais perguntas que vocês tenham ou até para compartilhar informações também que é extremamente relevante para a gente entender o que está acontecendo com vocês, tá bom? Obrigado. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado a todos. Quando a gente começou, acho que eram 30, 40 participantes, a gente já está agora com quase 110. Então, Tem bastante gente. Muito obrigado, Mário. Eu vou começar aqui com uma pergunta que veio aqui do chat. Uma pergunta provocação / reflexão, que acho que são as melhores. Legal. Para esse momento. Vamos lá. Que veio do Felipe Freitas. Tá. Hoje de manhã, na palestra do Naércio, a gente viu que no PISA de 2015, os participantes brasileiros cansavam no meio da prova, deixando até mesmo questões em branco. E aí, pensando quais poderiam ser as causas disso, né, ele infere aqui talvez seja a ausência de atividades complexas e da profundidade delas, mas ouvi um pouco de você, né? O que você acha que falta nesse... Será que é um engajamento, é uma habilidade socioemocional para que os alunos se sintam aptos para continuar? Felipe, excelente pergunta, muito obrigado. Eu vou passar um pouquinho do que eu tenho visto por aqui, tá? Essa adaptação que a gente tem passado, eventualmente a gente está tentando, né, como instituição, acertar alguns direcionamentos, né? Então, por exemplo, eu já estou vendo instituições, às vezes, dividindo um pouco mais os conteúdos, né? As provas também, às vezes, dividindo um pouco mais as informações, porque o aluno, ele realmente, no online, às vezes, ele fica um pouco mais cansado mesmo, né? Às vezes, de ler as informações, de tentar responder, e principalmente, que nem apareceu na pesquisa, de tentar entender o que ele precisa responder ali, né? Então, é mais a gente pegar esses dados, tentar entender se aquilo está sendo bem direcionado, ou até se é um caso pontual, como é que a gente ajuda aquele aluno. Mas eu estou vendo muitas instituições, aí eu falo até de mim, tá? Porque eu sou aluno hoje do ensino online, eu faço um MBA fora online, e eu vejo a instituição, como eu não via antes, tá? Dividindo muito bem esses conteúdos, trazendo às vezes até mais capítulos, mais divisões, para fazer com que, eventualmente, eu cansei, eu vou parar agora, mas eu não perdi o fio da meada aqui, eu vou continuar num outro tópico, fazer uma pausa, né? Então, isso são coisas que, eventualmente, no ensino presencial, era onde o aluno, às vezes, não prestava muita atenção na aula, ele conversava com um amigo, ele ia fazer alguma outra coisa, e no online, às vezes, ele para de fazer, né? Numa prova, por exemplo, ele deixa em branco, ele passa.
Então, é algo que a gente precisa realmente ficar muito atento, usar as funcionalidades para trazer ele de volta e, eventualmente, dar uma dividida um pouco maior nos conteúdos ou no que a gente está pedindo para eles. Muito legal, Mário. Acho que responde sim. Legal. E é saber, acho que fazer um equilíbrio entre uma educação que atende às necessidades do estudante, mas que não necessariamente vá tratá-lo como um ser que não consegue lidar com coisas profundas, complexas e de engajamento. Exato. Né? Vamos aqui então para uma outra pergunta. Vamos lá. Da Nilzabeth Coelho. Na pesquisa que vocês fizeram, acho que fala um pouco sobre os aspectos socioemocionais e de engajamento, mas ela queria saber se você podia falar um pouco mais sobre quais seriam os aspectos socioemocionais que influenciam... Bom, na verdade, a gente acabou de falar, acabou tocando bem nesse assunto, né? Então, deixa eu passar para uma outra pergunta aqui, que é do Eric Ruas. Como eu posso fazer professores mais antigos virarem digital influencers? Né? Eles chegam a chorar na mesa do Eric, dizendo que não conseguem gravar um vídeo com a qualidade da aula. Né? Então, como é que você faz a transição de mindset desses professores? Excelente pergunta, muito obrigado. E até tem um ponto ali da pesquisa, eu acho que foi um ponto que eu pulei um pouquinho mais rápido. Mas um dos casos que são muito falados, né, de casos de sucesso, é quando a gente pega um professor referência e traz ele para ensinar os professores ou para ajudar. Então, ele fica sendo o que a gente chama, em inglês, né, uma sigla em inglês, chama champion, é um campeão, né? É o cara que ele vai ser a referência ali naquele tipo de conteúdo, de material, e eventualmente o professor vai gravar, e aí vem uma pessoa para dar um direcionamento, ficou legal, mas se você mudar esse ponto aqui, talvez fique melhor. E a adaptação, ela realmente exige um pouco mais de trabalho. Então, esse momento que a gente está vivendo agora, que é uma mudança forçada, é terrível, porque muita gente que não queria fazer, tem que fazer, né? Então, eventualmente, pegar esses professores, às vezes, que têm mais experiência também, né? Já tem uma vivência no ensino online, ou tem uma vivência em gravar vídeo, né? Às vezes, tem muito professor que tem canal no YouTube hoje, de trazer um pouco dessas experiências, e aí vai passar um pouco pela capacitação ali, de tentar passar algumas informações e eventualmente você pode até premiar os professores que estão melhorando também, para engajar eles a trazer esses conteúdos melhores. Mas os melhores casos que a gente tem visto, tem outras práticas também, e aí depois eu posso compartilhar, entre em contato comigo, aí a gente discute um pouco mais, mas tem sido baseado nisso, achar uma figura que seja referência para o resto do pessoal. Muito legal, Mário. E é interessante ver que, do mesmo jeito que a gente tem, né, a metodologia do peer instructure, que isso pode ser utilizado para os professores, né? Como exatamente você falou. É um colega que consegue aplicar aquilo de forma eficiente e consegue demonstrar para os outros docentes como fazer essa ponte, né? Realmente, usar os champions e às da vezes, instituição. só para concluir, às vezes tem uma estratégia, por exemplo, de um cliente nosso, ele pegou um professor, ele falou assim, eu vou pegar esse professor aqui para a gente ensinar, a gente vai gastar tempo com ele, porque se ele aprender, todo mundo vai aprender. E aí o professor realmente começou a postar os vídeos, e aí os professores olharam e falaram assim, poxa, esse professor, que às vezes tem um pouco mais de idade, se ele consegue, eu vou conseguir. Então virou meio a referência para o pessoal, que é um caso, né, um pouco curioso. Com certeza, ótimo. Muito obrigado. Eu acho que a gente conseguiu ter uma discussão ampla, coesa. E para aqueles que têm interesse, né, a gente deixou o link aqui da pesquisa do pessoal da Instructure, que foi a pesquisa comentada ao longo da apresentação. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, entre em contato com nós do Semesp. Eu sou joão@semesp.org.br. Sei que o Mário também aqui deixou as informações eu coloquei dele. no privado. Muito obrigado por Vou mandar para todos aqui o meu e-mail. Quem quiser entrar em contato, enfim, discutir, pegar mais informações, eu fico à disposição, tá? Pessoal, obrigado pela oportunidade. Espero ter contribuído um pouco aí nesse final de dia e a gente fica à disposição, tá bom? Contribuiu muito. Muito obrigado, Mário. Esse é só o começo. Que continuemos conversando. Muito obrigado, Muito obrigado. pessoal. Até Boa mais. tarde.